traga para os nossos ouvintes esse caso, mais um caso trágico envolvendo morte de ciclistas, envolvendo acidentes no trânsito que deixam mortos, envolvendo pessoas que pedalam pelo Rio de Janeiro. A delegada Daniela Terra, que é responsável pelas investigações, conversou com a nossa equipe. Eles já fizeram a perícia no ônibus, não tem nenhuma marca que mostre que realmente ele bateu primeiro no ônibus para depois cair, não foi o que aconteceu. E a delegada também escutou algumas pessoas, passageiros, além do motorista, claro, que estavam dentro desse ônibus. Era um ônibus daqueles de condomínio, então era um ônibus grande, que fica com aquele ar-condicionado no máximo ligado, um amortecedor também maior. E aí o que o motorista disse foi que não sentiu absolutamente nada, ele não fugiu do local, ele só não entendeu que aquilo tinha acontecido. Ele continuou trafegando até a Barra da Tijuca, onde ele parou e soube o que aconteceu. E aí, quando a delegada conversou com as outras pessoas que estavam no ônibus, todas elas falaram a mesma coisa. Gente, não teve nenhuma batida, não teve nenhum barulho, não teve nada diferente. Não tinha como o motorista ter, de fato, sentido. Então, ele não fugiu. Por isso, a perícia preliminar indicou que ele não teve culpa nenhuma, porque ele não teria sentido esse impacto. Como você já disse, o Danilo estava ali na ciclovia, acabou sendo esbarrado por um pedestre, o pé dele prendeu no pedal, naquela parte de cima, né? Naquela fitinha em cima do pedal. E aí, quando ele foi jogar a bicicleta para um lado e ele cair para o outro, ele acabou caindo para o lado errado, era um lado que ele não queria, e metade do corpo dele ficou na ciclovia e outra metade ficou na via, que foi quando o ônibus passou e não viu absolutamente nada, Rodolfo. Agora, Mário, não sei também o que você acha. Não é a primeira vez que acontece um acidente. Aliás, a gente já teve acidentes distintos ali. Número 1, você tem a possibilidade de um ônibus e de um carro, por exemplo, avançarem na orla, tá? Isso já aconteceu em Copacabana uma vez, lembra de um cara que invadiu um quiosque? Isso pode acontecer, não é a primeira vez que acontece. Veículos invadirem ciclovia ou calçadão. E você tem também, já não é a primeira vez, de pessoas ou de bicicleta, ou até mesmo às vezes pedestres, se desequilibrando, caindo e sendo atropelados na pista. Na orla do Rio de Janeiro, a ciclovia, que é muito utilizada, e aliás só aumentou a utilização muitas vezes por bicicletas elétricas. Muitas pessoas escrevem para a gente o tempo inteiro, inclusive, não estou dizendo aqui individualizando, né? Mas com o aumento das bicicletas elétricas e as bicicletas de uma maneira geral... As compartilhadas, o transporte, as compartilhadas, as laranjinhas que tem por aí, você tem um aumento muito grande do volume, consequentemente, muitas vezes, de pessoas que pegam sem todo o respeito. Isso vale para o trânsito, para o motorista, como também para o ciclista. Eu acho que ali, e eu não estou dizendo que é fácil, mas o melhor dos mundos não seria ter uma ciclovia tão próxima da pista. Se você for ali, eu morei um tempo no Leblon, um pouco mais à frente no posto 12, mais próximo ali a Maia, a separação da ciclovia para a pista, ela é uma nesga. Você não consegue, um pé como o meu de 43, por exemplo, você não consegue às vezes nem botar o pé inteiro ali. Até para você esperar quando você atravessa a ciclovia e para ali para esperar o trânsito, né, fechamento de sinal que for para atravessar, até isso é complicado, você meio que tem que ficar equilibrando ali, ou se equilibrando ali. Com criança, então, às vezes com cadeira, é perigoso. O melhor dos mundos era a gente ter uma faixa ali com pedra portuguesa entre a ciclovia e a faixa da pista um pouco maior, para que se, por exemplo, alguém se desequilibrar, isso acontece, pode acontecer inclusive com crianças, tá? Criança brincando, às vezes aprendendo a andar de bicicleta, sei lá, se desequilibra, cai na pista. Se tinha que ter pelo menos meio metro ali, não tem. Ah, Rodolfo, mas não tem espaço, se você fizer isso, você vai tomar da pista. E eu não sei qual é a discussão que a gente tem que ter, realmente. Né? Outra coisa, não é o caso a gente pensar em pitocos? Sabe, pitoco, como a gente até tem, por exemplo, na Zona Sul, depois daquele projeto que foi tocado lá atrás pelo César Maia, você tem áreas em curvas, etc., na própria Zona Sul, aquele bairro, não sei o que lá, não, Rio Cidade, eu acho que ele tocou, em que eles colocavam os pitocos, até tem umas bolas de ferro assim em algumas esquinas, não estou dizendo ela, mas alguns pitocos assim de ferro, para quê? Se um carro perder o controle num cruzamento, ele não entra num calçadão lotado. A gente não deveria instalar isso ali, do lado da ciclovia, para impedir que quando um ônibus, um carro, um motorista perca o controle da direção, ele possa invadir um calçadão, a ciclovia, como já aconteceu em Copacabana, ele bata e fique na pista.
Então, acho que a gente poderia pensar, isso não é uma crítica a essa prefeitura, a anterior, eu acho que é uma reflexão diante desse caso trágico. Se é que a gente poderia pensar de alguma forma em uma proteção maior para quem está na ciclovia, em situações como essa, que pode se desequilibrar e pode cair dentro da pista, se daria para estender um pouco aquilo, aumentar um pouco a proteção e vice-versa. Se poderia instalar pitocos para impedir que carros ou ônibus avancem em cima da ciclovia e do calçadão. Deixo aqui um abraço apertado, condolências de toda a equipe da Band News FM, a Ângela, os filhos e a todos os amigos do Danilo que será enterrado hoje.